hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. São 7h09, está começando o Jogo Rápido desta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2024. Um grande abraço para você que está acompanhando o programa Comando 91 desde cedinho, desde as 5 da manhã. Uma pausa agora nas informações e também na prestação de serviço para trazer informações do esporte, para trazer informações do futebol. Tem muita coisa para falar, inclusive participação do Viderlan Araújo também ao vivo, assim como nos outros dias, para destacar ontem o CRB que tomou um vareio de bola lá na Arena MRV em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Tem jogos também da Copa do Brasil, os classificados, inclusive já está um jogo hoje da fase de oitava de final da competição e, claro, como sempre, como de praxe, destacar o Asa, que também é destaque, sempre destaque aqui no nosso programa. Vamos agora às informações do que está rolando nos bastidores da equipe do Asa. Jogadores que vão embora, jogadores que têm contratos, chapa 2 para as eleições. O que será que está aí acontecendo nos bastidores do Alvinegro? Quem vai trazer as informações é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza, um abraço pra você, muito bom dia, tô chegando, tô na área, participando aqui do Jogo Rápido, trazendo informações do Gigante Alagoano, que vive um período agora de entre-safra, vamos colocar dessa forma, dá aquela parada para se reestruturar, para estruturar também o que tem que fazer para o ano seguinte. E o Asa vive desse período, um período de rescisões contratuais com os atletas que não têm contrato até a próxima temporada. Por exemplo, eu tive um contato com o zagueiro Rony Lobo, um dos jogadores que não tem contrato para a sequência da temporada, muito menos para 2025. O contrato do Rony Lobo iria até o final da Série D, entre outubro, por ali, até o final de outubro. É um jogador que ainda não teve contato com a direção do Asa para sentar à mesa e conversar sobre a possibilidade de uma possível renovação. Não houve esse contato com o Rony Lobo ainda. Ou melhor, não foi procurado o jogador desse sentido ainda. O que o jogador espera, evidentemente, assim como os outros também esperam, são esses processos de rescisões contratuais. Acredito eu que quando for sentar à mesa para fazer a rescisão contratual, aqueles que a direção do Asa tiver interesse em permanecer, vai conversar com o atleta, deixar mais ou menos encaminhada a situação para a próxima temporada. Assim como o Rony Lobo, tem outros jogadores também nesta mesma situação. O fato é que agora em setembro ou em outubro acontece a eleição do Asa. E a gestão do Asa, se permanecer essa mesma gestão, já dá para fazer um adiantamento nesse sentido, de uma possível conversa para renovação. Mas se for uma outra gestão, é saber se tem interesse ou não no atleta. Então tudo isso passa pelo âmbito administrativo que a direção vem fazendo nesse momento. E há uma incógnita ainda nesse sentido em relação às eleições do clube. De acordo com o regimento do clube, a eleição é para acontecer no final do mês de outubro. Só que existe a possibilidade de uma antecipação para setembro, até para planejar melhor o futebol para a próxima temporada. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardial. Muito bem, são 7h13, indo direto agora a Maceió para conversar com o nosso comentarista Viderlan Araújo, Canhão. Situação do Asa ainda com muita incógnita, claro, muita coisa para acontecer. Na parte administrativa, jogadores que estão rescindindo contratos, inclusive ainda tem jogadores aqui em Arapiraca para resolver a situação, principalmente financeira. E é algo positivo que sempre essa atual direção faz, que é não deixar pendências. Inclusive, estava falando com alguns atletas, estão esperando justamente isso, o que o Asa vai fazer para organizar. Mas, Canhão, ontem tivemos Copa do Brasil, Atlético Mineiro deu um vareio de bola, rapaz, em cima do CRB. O CRB parecia um sub-20, um sub-17 contra o Atlético Mineiro. Fiz o jogo, foi 3, mas poderia ser muito bem 6. E agora, Canhão, o que é que o CRB tem que fazer? Tem só a Série B para jogar. Bom dia, Canhão. Um abraço, André, para você, um ótimo dia para todo mundo, o pessoal do Jogo Rápido aí que está nos acompanhando.
Realmente, o CRB ontem não conseguiu fazer um futebol convincente, né, dentro de campo para poder competir contra o Atlético Mineiro. Nós já sabíamos que essa situação seria muito complicada para o CRB por tudo que envolve a atmosfera que o Atlético Mineiro tem. Quando se fala de campeonatos, de investimento, de estrutura, todos nós já falávamos que esses aspectos são importantes, não definem e não são os únicos responsáveis na definição de resultados, mas sabíamos que o CRB enfrentaria enorme dificuldade jogando lá em Belo Horizonte. Você fez esse jogo pela NN durante a nossa transmissão no NN Play e posso dizer aqui, André, pelas partes do jogo, no que acompanhamos, que o CRB de fato foi muito bem anulado pela equipe mineira, que soube controlar a partida. Depois de um 2-0, passou a realmente diminuir o ritmo do jogo sem tanto esforço, conseguia chegar e tirar proveito até, André, por bolas, por jogadas, inclusive por dentro, né? Jogadas pelo meio. E o CRB não conseguiu anular esse ponto forte do Atlético Mineiro com muitas variações. O Saravia fez bom jogo, o Arana também, como já tinha sido mencionado na nossa participação no Futebol Show, também fez uma boa partida. E o Hulk, que não atuou, e mesmo assim o Atlético Mineiro não conseguiu sentir tanta falta assim pelo desempenho apresentado pela equipe da casa. Então vejo que o CRB agora precisa utilizar, respondendo aquilo que você me provocou, precisa utilizar esse jogo e também a campanha na Copa do Brasil, quando o CRB conseguiu ir até as oitavas de final da competição e foi financeiramente uma competição que deixou para o CRB um bom investimento também para os cofres do clube na sequência do ano, mas agora é voltar a chave para aquilo que o CRB tem como prioridade, de fazer uma grande campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai depender sim de uma boa participação para coroar uma temporada assim muito convincente dentro daquilo que o CRB conseguiu fazer neste ano. Se nós pegarmos aqui em termos de participação, falando em participação, não de conquista de títulos, porque a conquista que que o CRB tem apenas em 2024 é do Campeonato Alagoano. Mas ser finalista de uma Copa do Nordeste, chegar até as oitavas de final de uma Copa do Brasil e aí numa Série B do Campeonato Brasileiro, o time, por exemplo, chegar a ficar entre os 4 primeiros colocados, podemos resumir que é uma temporada assim muito boa em termos de participação geral, né? Em termos de tudo aquilo que o CRB participou no ano. Então vejo que essa eliminação para o Atlético não deve mudar aquilo que a diretoria tem como planejamento, que é chegar, por exemplo, em uma Série B do Campeonato Brasileiro e disputar, né, entre os primeiros colocados uma das vagas para a Série A no ano que vem. Acompanhava atentamente o que disse agora o Eduardo Cardeal sobre a equipe do Asa, mudando inclusive essa chave, saindo do CRB para falar desse panorama vivido pelo Asa depois da eliminação no último domingo, quando perdeu para o 13 lá na Paraíba e se despediu da Série D. É muito importante sim a diretoria do Asa nessa tomada de providências, continuar acertando situações com os atletas que fizeram parte do elenco, até porque o Asa tem agora um processo eleitoral que vai se aproximando, sendo em outubro ou antecipado para setembro, mas é um processo que já está batendo na porta. Estamos no mês de agosto, então se for em setembro, vamos ter aí pouco mais de um mês para poder o Asa começar a definir o planejamento, colocar em prática algumas situações também que são importantes e também liberar atletas que não devem permanecer no clube, que é a coisa mais natural do mundo. A totalidade do Asa não deu certo em 2024 e não dá, por exemplo, para qualquer diretoria, qualquer diretor, qualquer presidente fazer o planejamento contando com um elenco que não alcançou aquilo que o clube esperava numa temporada anterior, para que ele possa, na totalidade, dar uma resposta em 2025. O Asa precisará passar por uma reformulação, de repente alguns jogadores em que a diretoria depositou e que não apresentou um futebol convincente ou não entregou aquilo que se esperava,
segue sua vida, o Asa segue também o seu planejamento e a disputa de suas competições e buscará alternativas no mercado. Então isso vai ser muito importante, a celeridade nesses acordos para que o terreno fique realmente liberado, preparado para o início de um novo planejamento, seja por continuidade daquilo que o Asa tem hoje na situação com o atual presidente e sua diretoria, ou um novo modelo de gestão que pode assumir a equipe do Asa daqui para frente. O mais importante é deixar esses acordos bem encaminhados, deixar tudo muito bem adiantado, e para isso, André, o que realmente deixa qualquer cidadão, qualquer pessoa, gestor preocupado é o aporte financeiro para esses acordos. Vamos imaginar que você tem 30 trabalhadores e vai precisar, nessa maioria, definir renovação para que ele possa continuar em sua empresa, e também liberação, ou seja, demitir, ou seja, liberar, deixar para o mercado. Você precisa também, nos acordos trabalhistas, ter o aporte financeiro para poder fazer todos esses ajustes. E aí dá o maior desafio para mim da diretoria do Asa, que deve buscar sim alternativas, parceiros, para nesse momento deixar, por exemplo, toda a casa arrumada para em 2025 o time alcançar aquilo que mais interessa para o torcedor, que é o acesso para a Série C no próximo ano. Nessa situação, estamos falando de 2025. Falar em acesso 2025 para jogar a competição em 2026, porque 2024 o Asa deixou tudo como ficou no início de 2023, pensando em 2024, com calendário, com Série D, participação na Copa do Brasil, participação em pré-Copa do Nordeste e Campeonato Alagoano, tendo a Copa Alagoas também como uma competição paralela, como competições oficiais do Asa em 2025. André. Muito bem, Canhão, um bom dia para você. Voltaremos a falar, debater, né, sobre futebol, especialmente futebol alagoano, dentro do Futebol Show. E deixa eu trazer aqui também uma informação sobre o Asa, até para já falar sobre o giro do placar esportivo, especialmente sobre Copa do Brasil. Inclusive, meu Palmeiras deu adeus à competição. Eu entrei em contato ontem, né? Mantive contato ontem com algumas pessoas próximas do ex-presidente, né? Igor Rafael. E, segundo informações, já existem movimentos para que o número de sócios patrimoniais seja adequado para que haja uma chapa 2, para que haja concorrência nas eleições do Asa que acontecem em outubro. Inclusive, segundo também informações de outras fontes, o ex-presidente Igor Rafael não abre mão de jeito nenhum dessa candidatura. Ou seja, poderemos ter uma disputa, enfim, para a presidência do Asa, com a situação que é, obviamente, a atual direção com o presidente Rogério Siqueira e a concorrência, a oposição, uma oposição cordial, né, como está sendo chamada, do ex-presidente Igor Rafael. Portanto, certamente teremos essa disputa aí. Para mim é bom para o Asa. Para mim será bom para o Asa, porque entre divergências existem boas ideias também. E é necessário, todo clube tem justamente oposição, porque traz e eleva um nível de melhores ideias, melhores projetos. Esperar para ver o que vai acontecer aí. E agora, falando de Copa do Brasil, tem que falar, né? Oitava de final da competição. Ontem aconteceram alguns jogos, inclusive. Aliás, a maior parte dos jogos, né? Hoje teremos apenas Goiás e São Paulo no estádio Ailé Pinheiro, lá no Serrinha. O São Paulo que venceu por 2-0 o primeiro jogo contra o Goiás. Contra o Goiás, e aí praticamente aí tá com uma mão, né? Um pé na outra fase, melhor dizendo. Mas ontem nós tivemos o Atlético Mineiro, vareio de bola pra cima do CRB, 3-0. O CRB parecia um time de menino ontem contra o Atlético Mineiro. Foi 3-0, mas poderia ser muito mais. E ontem também teve o Bahia vencendo o Botafogo por 1-0, com polêmica de arbitragem. Teve o empate de Grêmio 0, Corinthians 0, Corinthians classificado nos pênaltis com polêmica de arbitragem. Fluminense 2, Juventude 2. O Juventude classificado, porque venceu o primeiro jogo por 3-2. Foram, inclusive, os dois primeiros gols que o Fluminense tomou com o Thiago Silva em campo. Só que tomou na hora errada, né? Tomou nessa fase de mata-mata. Teve também o Atlético Paranaense que venceu o Red Bull Bragantino por 3-2. No primeiro jogo havia vencido por 2-0, com polêmica de arbitragem. E o Palmeiras que venceu o Flamengo por 1-0. No entanto, não conseguiu
classificação porque o Flamengo venceu por 2-0 o primeiro jogo. Com polêmica de arbitragem também. Foi pênalti, o Vasco foi na terça. Eu já falei, já classificou. A grande questão que você... a grande questão é que quando seu time pede que você apresenta um programa, além da zoação, é ter que aguentar um vascaíno. Cheguei em casa agora. Lá vem. Comendo um pãozinho com mortadela. O Marcão, Olha lá, Hugo. Pegou tudo, o Corinthians classificou. Ô noite, desgracenta. Tira a calça jeans, bota o fio dental. Palmeiras, você não tem o mundial. Cadê o mundial? Não tá aqui. Cadê o mundial? Não tá aqui. O bicho vai ser quanto tempo disso aí? Tá assustando ele. Cuscuz com ovo, macarrão com jabá. O Palmeiras só faz se acabar. Farofa de ovo, galinha de Angola. O Palmeiras não ganha nem em casa, quanto mais fora. É o Paulistinha. Não quero não. O brasileiro. Não quero nada. Você quer a Copa do Brasil? Não, não. Então você quer Mundial. Me dê, papai. Que sequência. Que sequência. Agora falando sobre... Deixa eu falar, meu filho. Foi pênalti a favor do Flamengo, naquela mão do Murilo. E eu vou dizer uma coisa, viu? Aquele impedimento ali, sei não, viu? No VAR, a bola já tinha saído do pé do menino, viu? E a linha foi traçada errada. Mas é a arbitragem do Brasil, né? Coitado dos times do interior. O próprio futebol brasileiro não se ajuda. O próprio futebol brasileiro não se ajuda. Nós tivemos ontem 5 jogos. 5 com polêmicas de arbitragem. Não tem o que fazer, é aceitar e não discutir mais. Então, finalizamos o jogo rápido desta quinta-feira. Voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas dentro do Futebol Show. Segundo informações, Ailton Alves queria ir entrar nessa chapa 2 do Asa. Vamos saber o que vai acontecer. Grande abraço. Rogério Siqueira, sábado no podcast. E Ele vai aparecer? Vai aparecer? Já tá confirmado. Então tá certo. Então, grande abraço. Até as 19 horas. A expulsão deu. Vai. Espera. Toca a primeira corda. Não, tá desafio. Abaixa. Jogo rápido. De volta a qualquer momento na programação. Oferecimento Pitu. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu.